Sim, Senhor, fica à vontade entre nós, em nome de Jesus, amém. Abre comigo sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dois tipos de igreja: a igreja Ana e a igreja Penina. No Velho Testamento, toda vez que você vê uma mulher, você vai ter uma referência da igreja. Toda história que é contada e tem mulheres no meio, essa história, ela remete a uma tipologia da igreja. Porque a promessa para Eva, mãe de todos os viventes, a igreja de onde nasceu todos os seres viventes, a promessa é: de ti vai nascer teu descendente, vai pisar na cabeça da serpente. Então Eva é essa representação. A igreja é a representação do ambiente onde Cristo é gerado nas pessoas, para que as pessoas possam sair daqui e pisar na cabeça da serpente, lá na empresa, lá no emprego, lá no trabalho, na sua casa, sua família. Então aqui é o ambiente. A igreja tem a ideia de ser uma mãe, né? Paulo declarava isso: olha, sofra as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. A função da igreja é gerar Cristo, para que você possa expressar Cristo lá no mundo, para que você possa destruir as obras das trevas lá no mundo, né? Então nós vamos ver na Bíblia, toda vez que tiver mulher, você vai entender ali que tem uma tipologia. E nós vamos falar da igreja Ana e a igreja Penina. Houve, Samuel capítulo 1, verso 1, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Naquele tempo ainda a arca não estava em Jerusalém, estava em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava ele porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém, glória a Deus. Eu quero fazer um paralelo aqui e falar um pouquinho sobre a igreja do Senhor. Igreja do Senhor, a igreja, são dois tipos de igreja. A igreja não é meramente aqui nós nos reunimos, né? É um endereço que nos reunimos. Uma igreja é o ajuntamento, é o coletivo, é a assembleia dos santos. E por mais que igreja tenha problema, irmãos, é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se estar. Numa família, onde uma família de verdade, pai, mãe, filhos, geralmente de vez em quando saem umas faíscas, saem uns negocinhos, de repente há brigas, discussões, DRs, quem nunca passou por isso na vida, né? Mas ainda assim é o melhor lugar para se estar, porque é ali que nós somos aperfeiçoados. Eu tenho dificuldade de crer em pessoas que amam Jesus, mas não participam da igreja, porque é fácil ser cristão sem estar na igreja. Por que é fácil, pastor? Como a pastora falou aqui, denunciar alguma coisa lá no mundo é fácil. Lá no mundo a régua é lá embaixo. Lá no mundo, se você juntar um papel de lixo no chão e jogar na lixeira, as pessoas, se você achar a carteira, tendo a identidade de alguém, que você viu a foto e está na sua frente, você devolver a carteira com dinheiro, você passa no Jornal Nacional, no Globo Repórter, no Repórter Record, e fica um ano mais ou menos sendo lembrado por aquele que devolveu 30, 40 reais, R$1.000, seja lá qual for
No mundo, é fácil ser cristão, porque o padrão lá, o padrão moral é muito baixo. Então eu tenho dificuldade de acreditar que a pessoa é cristã não congregando. Porque você não precisa crucificar a sua carne tanto assim lá no mundo. Lá no mundo você aceita do jeito que você é, e é assim. Mas quando você está no meio da igreja, preste bem atenção, quando você congrega, você vai encontrar pessoas que você vai olhar assim, não no sentido de comparação, mas vai encontrar pessoas que vai falar assim, queria orar igual a pastora Adriana, queria profetizar igual a pastora Cláudia, olha como o Geisimar, você viu ele cantando, eu queria ministrar igual o Geisimar. Isso não de uma maneira de ciúme ou inveja. Na igreja do Senhor você vai encontrar pessoas que estão caminhando, estão um pouco à frente de você em algumas situações, não são melhores que você, mas estão à frente, viveram coisas, são mais experientes e podem te ajudar a aperfeiçoar a sua espiritualidade, a sua cristandade. Mas também vai encontrar pessoas que ainda estão começando e vão olhar para você e esperam encontrar em você algo para imitar, para seguir. Como Paulo já dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então igreja pode ter problema, igreja pode ter discussão, pode ter, de vez em quando tem até panelinha, mas se tiver panelinha, mergulha dentro dela, talvez você vai ser a farinha da panelinha. Mas ainda assim, é o melhor lugar para se estar, porque é na igreja que você vê o que não fazer e o que fazer. É na igreja que você vai ter que botar sua carrinha na cruz, exercer. Lá no mundo é fácil, se alguém te xingar no trânsito, você vira as costas, vai embora, tá bom. Mas na igreja, se acontecer alguma coisa, você vai ter que exercer o perdão, 70 vezes 7. Virar outra face e falar aleluia. Realmente, se tem um lugar bom para estar, é a igreja. Aqui é a igreja nesse tempo. O templo de Siló, naquele tempo, é interessante que se você volta aí comigo, no verso número 3. Você vê que nós lemos um texto até onde eu parei aqui no verso 9, salvo engano. E dentro desse texto parece que tem uma frase fora de contexto. Este homem subia a cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Ofni e Finéias como sacerdotes do Senhor. Parece que é fora de contexto, tem nada a ver com o que ele está falando, está discorrendo a história de Eucana, Ana, Penina, mas aqui o Espírito Santo, ele vai falar de Ofni e Finéias um pouco mais para frente, que eram os filhos de Eli, sacerdote Eli, que eles prostituíam na porta do templo, faziam coisa errada, tratavam o povo de mal, né? Eram para abençoar, servir ao povo, tratavam o povo mal, né? Sua autoridade, você me dá aqui essa carne, eu quero essa carne, não quero cozida não, eu quero crua. Mas por que ele fala isso? Porque Deus quer trazer uma mensagem para nós. Ainda que o sacerdócio de Eli esteja caído, ainda que Ofni e Finéias sejam filhos de Belial, ainda a igreja é o melhor lugar para se estar. A igreja é o lugar onde Cristo é gerado em nós, onde o nosso caráter é formado, onde nós somos moldados de fato. E glória a Deus pela igreja e pelo cabeça da igreja que é Cristo. Então parece que está fora de contexto, e Ofni e Finéias estavam lá. Não está fora de contexto, é para mostrar que o lugar onde eles subiam para adorar estava caído. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então nós temos aqui Eucana. Eucana, a palavra Elcana, a palavra El na Bíblia é Deus, El Shaddai, El Elyon. Deixa eu abrir para você aqui. Eucana, a palavra Eucana significa Deus possui, Deus criou, Deus comprou. Elcana, ele tem a tipologia de Cristo. Ele tinha 2 esposas naquele tempo, por causa da cultura. Não foi o plano, nunca foi o plano de Deus do homem ter 2 mulheres. Deus criou o homem e uniu a sua esposa, se tornaram uma só carne. Era para ser uma só carne. Mas aí, por causa da cultura da época, às vezes as pessoas tinham mais de uma esposa. E aí, então Deus, lá em Deuteronômio, salvo engano 16, teve que trazer uma lei para como cuidar quando tinha mais de uma esposa.
mas nunca foi o plano de Deus, e Jesus vem mostrando isso para nós em Mateus 19, isso não vem ao caso agora. Vamos caminhar na palavra. Jesus então, ele é o marido, o noivo. Eucana, a tipologia de Jesus, Penina e Ana, a tipologia de duas igrejas. E dentro da igreja do Senhor, dentro da eclésia, do ajuntamento, nós vamos encontrar dois tipos de igreja, que é a Penina e a Ana. Penina, a palavra penina vem de panim no hebraico, e isso significa joia. Joia é uma coisa preciosa, joia é uma coisa valorosa, joia é algo que tem valor em si mesmo. Você pode não valorizar uma joia, mas a joia não perde seu valor, ela continua tendo valor. E Penina era uma mulher que ela aborrecia muito Ana. Imagina você ver o seu marido subir, se preparar para subir para a festa lá em Siló. Então ele prepara as ofertas. Eu vou ofertar milão para Ana, para Penina, milão para cada filho meu, mas para Ana eu vou preparar uma oferta de 2.000. E Penina ficava vendo aquela situação, irmãos. Só que ao invés de ela olhar e ser imitador de Ana, o que a Ana faz diferente, que eu não faço, que ela tem esse apreço, essa atenção de Eucana? Ao invés de ela fazer a coisa certa, ela fez como Caim. Ao invés de eu fazer a coisa certa para ser aceito pelo Eucana, por Deus, eu vou matar o Caim. Eu vou matar o Abel, perdão, porque se eu mato o Abel, eu reduzo o nível, eu faço a régua descer, porque se não tem Abel para me denunciar, eu estou bem na fita. Se não tem alguém que está melhor do que eu para me denunciar, que eu preciso ser aperfeiçoado pelo poder do Espírito, pela graça do Senhor, eu estou bem na fita, eu vou estar confortável. Só que Penina, quando olhava para Ana e via que Ana, não tendo nada, não tendo valor, não tendo uma joia, não tendo filhos, porque uma mulher que não dava filhos para homem naquela época era considerada uma mulher amaldiçoada. Nesse tempo aqui, na era patriarcal, a mulher, quando tinha uma filha menina, a primeira filha menina, irmãos, era um sofrimento, porque o homem esperava o primogênito, aquele que ia levar o nome do pai para frente. Quando nasce só mulher, então, meu Deus, porque daí o pai ia entregar as filhas, mas nenhuma delas ia levar o nome do pai, elas iam pegar e receber a identidade do seu marido. Então era muito importante ter filho, e principalmente filho homem. Aquela mulher Ana, ela não dava fruto, ela era estéril. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que Deus é que cerrou a madre de Ana. Tem coisas que a gente não entende, a gente pensa que é o inimigo, mas tem coisas que é o próprio Deus que faz. E quando Deus faz algo, é porque tem um propósito. E quando nós entendemos o propósito, o milagre chega e bate a porta. Penina, a igreja que tinha muitos frutos, tinha filhos, tinha obras, tinha coisas, mas ela olhava para Ana, e Ana não tinha muita coisa, e ela não entendia porque Ana recebia um tratamento diferenciado. Então, toda vez que Eucana subia para fazer as adorações, a oferta ao Senhor, a Penina já começava: olha, você não tem filho, e aí, cadê o filho? Cadê o seu filho para Eucana? Cadê a sua descendência? E Ana, toda vez que tinha que passar por isso, imagina, todo ano, vou para a igreja. Tem gente que quando pensa em ir para a igreja, quando o marido ou a esposa, o pai ou a mãe chama para ir para a igreja, a pessoa já começa: para a igreja de novo, eu vou encontrar Penina, eu vou encontrar aquele irmão que fala assim: cadê? Você ora só 5 minutos, cadê? Não é possível que você não leu a Bíblia toda ainda, cadê? Eu vou encontrar. A pessoa já começa a ficar com medo de ir para a igreja, porque imagina, todo ano, na hora de subir para adorar, vem uma Penina, uma igreja Penina, que ao invés de te ajudar, vai lá e tenta matar você. Mas ainda assim, eu quero falar para você que a igreja é o melhor lugar que você pode estar. E aí cada vez era motivo, diz a palavra aqui, que ela, quando começava, quando Eucana se preparava para subir, ela já não comia mais, ficava triste. Ela não comia não de jejum, não perdia fome, irmãos, perdia a vontade da vida, mas ela subia. E tem muitas Anas que talvez não estão dentro da igreja, porque por causa de Peninas, por causa de mulheres. Cadê você? Qual o lugar que você estudou? Qual escola que você vem? Olha, os fariseus chegaram para Jesus: Jesus, qual é o sinal que tu fazes para que nós creiamos em ti?
Lembra do fermento fariseu? E Jesus logo em seguida fala com seus discípulos: tomai cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque eles pregam a coisa certa, mas numa expressão totalmente errada. Eles pregam o princípio correto, mas a expressão que estão querendo trazer é totalmente errada. Acautelai-vos. Tem tanta gente que não vai mais para a igreja por causa de Penina. Mas se você está me assistindo, eu quero te falar que a igreja ainda é o melhor lugar para você estar. Só que chegou um dia que Ana parou de reclamar. É interessante que eu vejo aqui, olha comigo aqui no verso de número 5. Só para te mostrar aqui que quem encerrou a madre de Ana. Ana, porém, a Ana, né? Esse A é de Eucana para Ana. Dava, porém, porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor, ele amava ela, ainda mesmo que o Senhor houvesse a deixado estéril. Quem deixou ela estéril? No verso 5. Eu já li, né? Então é o 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado. Quem cerrou? Quem fechou? Quando Deus faz alguma coisa, irmãos, não dê glória para o diabo. Quando Deus faz alguma coisa é porque tem propósito escondido atrás disso. Tenta discernir o propósito. Toda vez que você passa por uma situação, as pessoas têm a tendência de murmurar, de reclamar, de querer desistir. Porque a minha vida não é igual da fulana, porque eu queria ser igual a Penina que tem razão, eu queria ter tantos filhos, eu queria ter ministério, eu queria ter estudado teologia lá na Harvard, eu queria ter tocado lá na Universidade Federal, eu queria tanta coisa, só que quando você está assim, você não entende que o Eucana te ama, te amou e continua te amando e te dando porção dobrada, porque ele não está preocupado com aquilo que você pode oferecer para ele. Verso 7. Não, verso 8, perdão. Preste atenção. Agora Jesus está falando com as duas igrejas, com Ana e Penina. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Por que está batido a minha alma? Por que te perturba? Não te sou eu, Jesus, não sou para você melhor do que 10 filhos, melhor do que um ministério, melhor do que um título, melhor do que uma empresa, melhor do que um carro. Eu não sou melhor do que uma casa, eu não sou melhor do que tudo que o homem pode comparar nessa terra. Muitas vezes nós estamos frustrados. O próprio Asaf um dia ficou frustrado, indignado, porque ele falou: o ímpio está morrendo, beleza, ele não tem sofrimento na sua morte, e ele se cinge de um colar de arrogância, e tudo vai bem para ele, parece que Deus não está vendo, é só a gente que sofre, E quando a gente fica assim, quando azeda nesse nível aí, a gente fica a ponto de desviar os nossos pés, porque a gente fica olhando para onde? O Eucana está falando: ei, olha para o alto, da onde vem o teu socorro, olha para mim, eu estou aqui, eu te amo, não é por causa das almas, eu te amo porque eu te escolhi, eu te designei, não foi você que me escolheu, o meu amor por você não diminuiu, aleluia. Só que quando a gente está como Ana, às vezes na mesma síndrome de Penina, porque Penina tinha uma síndrome de complexo de inferioridade, já que eu não quero me sentir muito inferior, deixa eu atacar quem está se sentindo bem, porque eu não quero passar mal sozinha, eu não quero me sentir rejeitada sozinha, deixa eu atacar alguém. E Ana recebia aquilo ali. Era mais fácil para Ana ouvir Penina do que ouvir Eucana. E Eucana dizendo: minha filha, eu te amo, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. É interessante que quando Deus tira o povo da terra do Egito, Ele divide a terra prometida em 12 tribos. Mas teve uma tribo que não recebeu porção. Teve uma tribo que não recebeu terra. Não recebeu essa situação. E Deus falou para eles, para a tribo de Levi: para vocês, eu sou a sua herança. Eu serei a sua porção. Eu quero te perguntar: o que você prefere ter?
10 filhos, ministério, casa, carro, ou você prefere ter a presença dele? Ana, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Jesus está falando contigo. Eu não te sou melhor do que tudo aquilo que tem te colocado na depressão. Eu não te sou melhor do que todos os títulos que alguém esteja comparando com você. Vai existir igreja penina, vai existir aqueles que vão comparar, que vão se vangloriar nas suas conquistas, que vão tentar atacar a tua espiritualidade, para fazer você se sentir mal, porque eles não conseguem se sentir bem, e eles precisam fazer com que alguém que esteja bem se sinta mal. Vai ter, mas Jesus está olhando para mim e para você. Por isso que em Hebreus capítulo 12 fala que eu devo olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. É Ele que me traz a aprovação, é Ele que me traz o descanso, é Ele que me traz a paz e a segurança que eu necessito. Naquele dia, nesse dia, Ana tomou uma decisão. Ana compreendeu, se é Deus que fechou a madre, é só Deus que pode abrir. Eu não vou reclamar mais de Penina, eu não vou mais murmurar. Mas olha só o verso de número 9. Vamos seguir. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, sacerdote, sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Ela tomou uma decisão. E eu creio que muitas pessoas vão tomar decisão aqui nessa noite. Ao invés de reclamar do teu problema, vão se levantar para fazer do teu problema um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para de murmurar. Enquanto você murmura, o teu propósito está parado, mas Deus vai te fazer correr a carreira proposta nessa noite. Após terem comido, então ela se levanta e começa a orar. Ao verso número 10, presta atenção. Levantou-se Ana com amargura de alma, amargurada, coração azedado, e começou a orar ao Senhor, e chorou abundantemente. Ela fez um voto dizendo: olha, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Preste atenção no que ela está falando aqui. E me deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe qual a melhor resposta, a melhor atitude para você resolver um problema da tua vida? É fazer do problema um propósito do Senhor. Eu quero entender, se é assim, então Senhor, se o teu nome vai ser glorificado com isso, me dá um filho, e olha, o meu filho não vai ser instrumento de eu falar: ah, tá vendo, Penina, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora com o filho vendo no braço vai se arrepender. Eu já acho que eu já ouvi uma música assim. Não, preste atenção. Se você está preocupado em ter filhos só para Penina não ficar falando de você, você está preocupado com a aprovação de homem e não com a aprovação de Deus. O Eucana está aqui para te falar: ei, eu já te escolhi, você já foi eleito, eu te escolhi antes da fundação do mundo, e ponto final. Você foi escolhido. Não tem Penina que vai te tirar, vai te afastar do amor de Deus. Não tem altura, nem profundidade, nem o frio, nem a peste, nem a fome, nem perigo, nem a nudez, nem a espada, nem o presente, nem o porvir, principado, potestade, nada te separará do amor de Deus. Mas é interessante que a Ana está sempre preocupada com a opinião da Penina. Nessa noite não mais. Nessa noite eu profetizo que as Anas vão se levantar e vão fazer da sua história um propósito para o Senhor. E o propósito é esse: ó Senhor, eu não vou ficar com ele, pode ser o último, o primeiro e o último, vai que o Senhor dá e depois eu não consiga mais, não, mas não tem problema, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o altar, e vai ser todos os dias seus, e não vai passar navalha. Faça um propósito. Deus ama pessoas que não se apegam àquilo que Deus dá. Aleluia. Deus ama pessoas que o coração dela não é roubado por aquilo que Deus dá. O verso de número 11, vamos ler aqui que está mais fácil. Ela fez esse voto, o verso de número 12. E demorando-se ela em orar perante o Senhor, passou Eli, observando-lhe o movimento dos lábios. Verso de número 13.
Porquanto Ana só no coração falava e os seus lábios não se moviam, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Ai, irmãos, quando você pensa que o negócio está ruim, pode piorar. Não reclama não, porque se está ruim pode piorar. Já era a Penina, todo ano. Agora que eu resolvi orar, de repente veio o sacerdote. Jesus amado, o Senhor está brincando comigo? Não, irmãos. Mas um coração contrito e quebrantado Deus não vai desprezar. Embora Eli fez um juízo falso, um juízo indevido de valor, essa mulher, ela se humilhou. Humilhai-vos diante da mão do Senhor, que Ele ao seu tempo vos... O verso 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, não, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Verso 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, filha do cão, filha do demo, porque pelo excesso, preste atenção, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. A igreja Ana, quando ela está preocupada com a opinião de Penina, ela começa a entrar num processo de ansiedade. Quando ela se preocupa em não ouvir a voz do Eucana e ouvir mais a voz das rivais, mais a voz das pessoas que a cercam, ela começa a entrar num processo de ansiedade. Satanás vai te dizer todo tempo e todo momento: você é filho, está passando fome, transforma a pedra em pão, larga esse negócio, vai trabalhar, faz alguma coisa. Mas o Senhor te diz: não esteja ansioso, me ouve aqui, me ouve, não esteja ansioso, busca o reino, eu vou te promover em todas as suas necessidades, eu vou prover a você todas as suas, busca o reino. Só que a gente prefere ouvir o cão: vai faltar, não vai dar certo, ai, e agora, como será, como é que há de ser? Mas eu quero te falar nessa noite: ouve Eucana, ouve Jesus, está aqui nesse ambiente. Eu quero profetizar que toda ansiedade por necessidade de aprovação está sendo quebrada, todo espírito enganador, toda culpa, toda opressão na tua mente está sendo lavada pelo poder do sangue de Jesus e pela unção do Espírito Santo. Não, Senhor, não, volta lá. O problema de Ana, ela vivia numa ansiedade. Porque a ansiedade, toda vez gatilhos, igreja, ai, Penina de novo, Penina vai começar de novo, ai, eu vou ter que chegar lá e aquele irmão vai me zombar da minha espiritualidade de novo, de novo. A mulher começou a entrar num processo ansioso, um processo de depressão, um processo de peso. Nem é só pecado que te impede de correr a carreira proposta, tem peso também, de muitas peninas que faz você parar. E ainda que Ana tinha coragem de voltar para Siló, irmãos, mas tem gente que não tem coragem mais de voltar para a igreja. Mas o Senhor está resgatando pessoas que estão ouvindo e vão ouvir essa ministração, e eles vão retornar do lugar que eles nunca deveriam ter saído. Aleluia. É pelo excesso de ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Verso número 17. Então lhe respondeu quem? Eli já estava velhinho, já estava ficando cego. Eli não conseguia corrigir nem os filhos dele. Ele não tinha autoridade moral para fazer qualquer coisa, muito menos uma profecia. Mas eu quero continuar te dizendo que ainda a igreja é o melhor lugar para se estar. Então Eli, vai-te em paz. A mulher estava como? Excesso de ansiedade. O que ele fala para ela? Vai-te em... E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Verso do número 18. E disse ela: ache a tua serva a mercê, favor diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. Irmãos, a mulher voltou a comer, a mulher voltou a se alimentar. Porque quem não quer se alimentar, ele está se auto-exterminando,
quando você entra no processo de não comer porque está chateado, é um processo inconsciente de autoextermínio. Você não quer se alimentar, você não quer ter energia, você quer acabar logo com a sua dor. É um suicídio silencioso. Mas eu quero te falar nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para comer pão da vida. Você vai ser renovado na autoridade do nome de Jesus. E ela se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Aleluia. Aonde essa mulher recebeu a bênção? Na igreja do Ofni e Finéias, na igreja do Eli. Porque Deus, Ele não está preocupado, irmãos, com a aparência. O que Deus vai fazer com você, Ele vai fazer. Se você está procurando fazer a coisa certa, o Deus de Israel, o Deus que não falha, o Deus que não tarda, o Deus santo e poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Qual a igreja? Eu quero profetizar, se você foi uma igreja penina, você só é uma igreja penina porque você aprendeu a ter valor por causa que você é uma joia. Aprendeu a ter valor porque você sabe tocar, porque você sabe pregar, que você sabe fazer alguma coisa. Essa é a igreja penina. E o dia que ela não pode tocar, o valor dela vai embora, e aí? O dia que ela não sabe pregar, o dia que ela não puder pregar, o valor dela vai embora. Ei, eu quero te falar que Deus não te chamou. Quando Deus chamou essa pessoa aqui, essa pessoa não sabia nem falar direito. Quando Deus chamou essa pessoa aqui, essa pessoa não valia um tostão furado, arrogante, prostituto. Ele não chamou uma penina, Ele não chamou uma joia. Eu passei por um processo quando Deus me chamou. Eu havia emprestado meu nome, meus cheques, para uma empresa. Essa empresa faliu, e eu fiquei com uma dívida gigantesca naquela época. Eu era apenas funcionário, estava emprestando cheque, na expectativa de um financiamento sair lá, a empresa pagar a outra empresa e eu receber o dinheiro. Simplesmente fui passado para trás. Eu não tinha joia nenhuma, eu não tinha nada para oferecer. Eu era talvez aquele mendigo que quando Jesus fala, quando na parábola das bodas fala assim, olha, não tem ninguém, vai pelas ruas, vai pelas encruzilhadas, chama as prostitutas, chama os mendigos, enche a casa, que eu quero, vai ter festa, vai ter banquete, chama, manda entrar, força entrar, mas eu quero que venham para a minha festa. A palavra penina é joia, a palavra Ana é graça. Ana significa graça. E sabe por que então Eucana dava sacrifícios para Penina, mas para Ana ele dava dobrado? Porque tem valor. A sua joia, o seu ministério, o seu dom tem valor para Deus? Tem sim. Mas esse valor não é tão mais importante do que o valor de um coração contrito e quebrantado. Salmo de número 51, Davi ele fala assim, olha, sacrifício e holocaustos. Davi podia fazer sacrifícios como Salomão, 1000 bois e outras coisas, e ele fez muito sacrifício, mas sacrifício e holocausto não quisestes. Não é porque Deus não dá valor a sacrifício. Sacrifício e holocausto tem seu valor, mas um coração contrito e quebrantado tem um valor dobrado. Dom tem o seu valor, mas um coração obediente tem um valor dobrado. É por isso que a graça é muito mais preciosa do que o merecimento. Se você trabalha para receber alguma coisa de Deus, você tem o seu valor. Mateus declara isso, olha, você vai ter o seu galardão. 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 15, verso 58 diz, sede abundante, sempre firme na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é, você vai ter galardão, mas você quer ter uma porção maior? Ana, desiste das suas comparações, das suas projeções. Hoje é noite de você largar esse complexo e ir embora. A sua aprovação não vai vir de homens, a sua aprovação vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas Ele vai usar homem? Vai, mas olha para Ele, porque é dele que vem a tua aprovação. Quem está entendendo, diga aleluia. Para a gente terminar, eu deveria ter feito, irmãos, mas eu estava tão cansado que eu cochilei hoje à tarde, não deu tempo. Penina significa joia, valor. Ana significa graça. A palavra Ana
no hebraico é a palavra cana. É um C com um R, né? É cana. E Elcana, o que difere cana de cana é uma palavrinha, é um símbolozinho, é parecido com um K. Elcana, o Deus que possui, o Deus que comprou. E se você juntar as três palavras, você vai ter o Deus que comprou a graça, o Deus que recompensa a graça. Ele é o Deus de toda graça. Fique de pé no seu lugar. Talvez você estava aflito quando entrou aqui. Não sei qual é a sua história. Mas eu quero te dizer alguma coisa. Hebreus, deixa eu ver se é isso. Hebreus capítulo 10, verso 35. Hebreus 10, 25. 10, 25, não é 35 não, 10, 25. Põe no 20 aí, põe no 20 para frente, põe no 20 para a gente ler um contextozinho. 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. A Ana hoje vai ter intrepidez para se levantar, vai parar de ficar ouvindo Penina, vai parar de ficar ouvindo opinião de outros, vai se levantar com intrepidez. Ela vai entrar no santo dos santos, ela vai entrar num outro ambiente. Eu quero profetizar que você, igreja, se você era Penina, vai formar a Ana hoje, porque ainda que você tenha joias aí, você não foi comprado pelas joias que você carrega. O maior tesouro que nós temos, ele está dentro de nós. Nós somos vasos de barro, mas nós carregamos algo, aleluia. Com intrepidez a Ana vai levantar, vai entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Sim, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vai. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da nossa fé. Fé já é certeza de alguma coisa, mas você vai ter que ter certeza da certeza que você tem, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão. Aquele que nos chamou é fiel para completar. Guardemos firme a confissão da nossa esperança. Nós somos salvos pela fé, porque Ele perdoou o nosso pecado, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Guardando firme a confissão da esperança. Oh, eu carrego o Espírito Santo do Senhor, que está cooperando para que todas as coisas me transformem na imagem de Jesus Cristo, sem vacilar, porque quem fez essa promessa é fiel. 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Não vamos mais ser Penina. Ao invés de expulsar as pessoas da igreja, nós vamos considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar. Melhor lugar que você pode estar, irmãos, é entre irmãos. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando esse homem aqui não tinha nada para oferecer, falido, nome sujo, não tinha mais nada, a minha própria família, os meus familiares começaram a acreditar nas mentiras, que a outra pessoa, a quem deveria me pagar, alguém ficou me devendo, deram mais crédito para ele. Essa história não é difícil de entender. Hoje nós vemos aí história de governos, parece que o ruim tem mais crédito que o bom. Mas fique tranquilo, quando ninguém tinha nada para me dar, quando eu não tinha nada para dar para ninguém, Jesus me encontrou.
E Ana vem expressar isso. Ana, graça. Você sabe o que significa Giovanni? Giovanni é João. João, graça de Deus. Sabe por que eu estou aqui? Porque não tem valor nenhum, não tem joia nenhuma. A única joia que eu tenho está dentro. Eu sou o mesmo vaso de barro que você, mas o meu nome já determinava aquilo que ia acontecer com a minha vida. Giovanni, você não é nada, eu vou pegar você, porque eu vou confundir os que são. Eu vou pegar você, porque a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Ana, Giovannis, Giovanas, Anas que estão aqui nesse ambiente, Eucana está falando para você: eu não te sou melhor do que casa, carro, casamento, ministério. Eu não te sou melhor do que teologia, do que curso, do que isso. Ei, eu não te sou melhor. Olha para mim, olha para mim. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Se você quer fazer como Ana, quer se deitar no chão, quer se agarrar numa coluna, quer vir aqui à frente.